Bem-vindos ao canal da mediação e do direito de família. Hoje vamos trazer uma questão de um tema que foi tratado por mim numa mediação de um casal já divorciado e que trouxeram uma questão que estava de difícil solução para eles e que o advogado que eles consultaram indicou a mediação. Isso é formidável, porque o advogado foi consciente de trazer para uma outra forma de comunicação, em lugar de ir para um litígio, ajuizando, trazendo uma sentença. A questão deste casal era que o pai de dois filhos adolescentes, um menino e uma menina de 13 e 15 anos, pagava uma pensão alimentícia bastante considerável. E, ao final de cada mês, ele perguntava para a mãe das crianças: mas foi todo o dinheiro? Não sobrou nada para guardar, para fazer uma poupança, para eles terem a possibilidade depois de talvez uma viagem ao exterior? Nós precisamos fazer esse planejamento. E ela dizia: não, foi todo o dinheiro que você passou. Ele, pai, era o único provedor, porque eles optaram porque esta mãe permanecesse no cuidado direto com os filhos, monitorando a ida deles a esportes variados, a aulas de idiomas, ida e volta na escola. Houve um tempo em que cada um dos filhos estudava num período, depois até mudaram de escola e cada um ficou estudando numa escola diferente. Então, tudo isso era uma maneira de ter a orientação direta desta mãe. E, então, ela tinha um rendimento próprio de um aluguel para a sua sobrevivência e este pai pagava integralmente os alimentos dos filhos. Eles procuraram um advogado porque começaram a achar que o pai achava que quando chegasse no fim do mês, ela tinha que fazer uma prestação de contas, dando todos os comprovantes do que foi gasto. Ela não queria fazer isso. Ela se achava agredida na sua condição de administradora dos interesses dos filhos. Começaram, então, a desenvolver um conflito muito desagradável. Então, começamos a levantar isto. O mediador nunca pode dizer o que é certo e o que é errado. Não poderia chegar e falar para ela: ué, melhor você fazer a prestação de contas. Ou então falar: não, ele não tem direito nenhum. O mediador também não pode falar o que juridicamente é possível. Nós temos aí uma jurisprudência que, em alguns casos, acham que é viável pedir a prestação de contas em alimentos e outros casos acham que não é. Principalmente nos casos em que o pai paga a maior parte dos alimentos em boletos e não em disponibilidade do numerário na conta da mãe administradora. Então, começaram a levantar uma série de questões e nós começamos, então, a primeira sessão de mediação. A minha orientação foi no sentido de que, nesta primeira sessão, eles me contassem a história do divórcio deles, porque já eram divorciados cerca de 6 anos, e aí eles
trouxeram, falaram das mágoas de ambas as partes, de quem que partiu a iniciativa. Terminada a primeira sessão, marcamos a segunda sessão com um espaço de uma semana, como é bastante usual a gente fazer, principalmente as 3 primeiras sessões, né? Deve ter um espaço não muito longo e nem muito curto, né? Então, esse de uma semana é o ideal. Na segunda sessão, nós começamos, eu perguntei se eles tinham alguma coisa a trazer, e aí ela já veio falando da dificuldade de ter filhos pré-adolescentes, o que era permissivo, às vezes vinha do pai uma orientação para os filhos que a mãe não concordava, e aí eles começaram a falar sobre estas questões. Vejam, segunda sessão, não falaram ainda da prestação de contas. A primeira queixa lá, que foi a procura da mediação, era a prestação de contas. Na terceira sessão é que eu fui levando com muita delicadeza a questão de dizer os filhos de vocês têm um ótimo padrão de vida, né? Vocês oferecem uma escola de excelência, e tal. E aí ele começou a falar, e ele exaltou a importância disso na vida dele, né? Porque como ele não teve, ele disse que fazia questão que os filhos tivessem. E aí então vem a questão do dinheiro. Terminamos essa terceira sessão sem conclusão, muito bem, e aí fomos para a quarta sessão. Nesta quarta sessão é que veio realmente a questão da prestação de contas. E então eu dei um exemplo para eles de que um país, né, quando ele vai passar de um ano civil para o outro, né, todo final de ano, né, o que acontece? Ele faz um orçamento, né? Então, diz, olha, nós vamos ter X, vamos gastar X, né? E assim vamos planejar o ano seguinte. Como nós estávamos nesta sessão justamente num fim de ano, eu falei, qual é o orçamento dos filhos para o próximo ano? E aí eles fizeram isso com muita facilidade e chegaram à conclusão de que prestar contas era muito pesado, mas planejar um orçamento juntos, de acordo com a realidade daquela família, já deixou as coisas muito mais leves, e eles acharam que podiam encerrar a mediação com 4 sessões. Foi uma experiência muito prazerosa, porque nós conseguimos chegar num ponto muito adequado. Pode ser que qualquer dia eles voltem com outras questões, mas aquele enquadre daquela mediação foi muito exemplar. Na próxima quarta-feira traremos um novo tema. Agradeço que deixe o seu like se gostou.